O grande assunto da reforma deve ser agitado e despertar a mente do público. A temperança em tudo deve ser associada com a mensagem, a negação própria. A humildade e a temperança, elas fazem com que a idolatria, a glutonaria e a extravagância no vestir sejam deixadas de lado. Porque se você não for humilde, se você não se negar, você não consegue andar nessas mensagens. Se arrepender dos seus caminhos maus. Então os ouvirei. Entende isso, queridos? A importância de nós entendermos que o vestuário e a alimentação têm uma função muito forte em relação à pregação do Evangelho. Eu me levantarei para os defender. Vocês entenderam? As duas partes. Toque a trombeta, fale, mas também santifique. Exatamente. Não adianta ficar só tocando a trombeta e não sendo pecado, não. Tira o pecado de você. Minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. O título da mensagem de hoje é O Último Santo. Ontem nós vimos, baseados em Efésios capítulo 4, versos 11 ao 14, que nós devemos estar baseados com o propósito de ter uma só fé, uma única fé, unidade na fé, o que Cristo deseja para nós, e também deseja que nós resplandeçamos o seu caráter. Nós vimos que quem deu essa fé, essa base de fé, esses princípios que nós devemos ter como um povo foi Deus, não foi o homem. Revelados e estabelecidos por Deus no princípio desse movimento, né? A partir dali de 1872, quando Deus estabeleceu através de revelação os princípios fundamentais. Então, com isso, firmados nisso, entendendo isso, nós não devemos nos preocupar com ventos de doutrinas que aparecem a todo momento em nosso meio. Se nós estivermos firmados nesses princípios e firmando outros, sem dúvida alguma, essa bagunça doutrinária que Satanás faz no meio do povo de Deus, tentando ainda assim atrasar a volta de Cristo, vai diminuir quando o seu povo entender isso. Por isso nós lemos que Ellen White ontem disse que Deus suscitará homens de aguda percepção que darão a esses princípios fundamentais o seu devido lugar no plano de Deus. Amém. Amém. Então é importante que todos estejam centrados nisso, e assim, sem dúvida alguma, Deus vai unir o povo, e não o homem vai unir. Amém. Se nós olharmos, queridos, para uma união baseada em homens, em princípios humanos, isso é impossível de ocorrer. Nós temos visto isso. Então é preciso que nós estejamos bem firmados nisso. Depois nós vimos ontem também a questão da natureza divina de Cristo, que nós precisamos orar, buscar, porque nós podemos ser participantes dessa natureza, conforme está escrito em 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Pelas promessas que nos foram dadas, que estão na palavra de Deus, nós devemos abrir essas promessas e de joelhos clamar a Deus, chorar diante de Deus para que Ele possa fazer esse milagre de colocar em nós o seu espírito, a sua natureza divina, para que a combinação do humano, a nossa parte, juntamente com a parte de Deus, possa preparar o ser humano, os últimos vencedores, o último santo desse planeta, que vai ser como troféu nas mãos de Cristo. Amém. Por isso que os 144 mil seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, porque eles são como troféus nas mãos de Jesus, provando que o Pai e o Filho não eram injustos ao tratar com Satanás no céu. E as mentiras que Satanás contou lá são provadas por esses santos, porque uma das mentiras foi que a lei de Deus é injusta. E esses santos, então,
Eles provam isso para todo o universo. Nós vamos trabalhar em cima de alguns conceitos nessa manhã que nós que professamos estar vivendo essas últimas mensagens, precisamos estar bem conscientes. E o primeiro conceito que eu coloco aqui nessa manhã é que nós vivemos no período mais especial de todos os tempos. Nós precisamos ter isso em mente. Nenhum outro período da história dessa terra foi tão especial quanto o que nós estamos vivendo. Nós vamos ver isso nessa manhã. O segundo conceito é que essa última geração de santos terá que viver um determinado tempo sem intercessor. Isso é um dos motivos que torna este momento um dos momentos mais solenes da história deste mundo. O terceiro é que todas as mensagens que chegaram a nós, todas as mensagens que Deus traz ao seu povo hoje, têm o objetivo de consagração total à semelhança de Cristo. Um quarto conceito é que Cristo está preparando um povo que obedeça a lei do Pai no entendimento e nas suas obras. Por isso que todas as mensagens nos vêm para uma santificação. O que é necessário que nós defendamos a lei do Pai não só de palavras, mas também de atitudes, de obras. E o quinto e último conceito que nós vamos trabalhar nessa manhã, nós vamos responder através de comparações, é que a conclusão da obra depende do entendimento das verdades e da consagração total de um número específico de pessoas. Deus tem um número a ser completado. E quando esse número completar, então Jesus finaliza a sua obra, como o irmão mostrou ontem muito bem, no santuário celestial. E ele joga o incensário, como eu disse ontem, e diz, e pronuncia, está feito. Diante desses conceitos, nós vamos trabalhar com 3 homens para responder esses conceitos de uma maneira bem ampla e objetiva. O primeiro deles é Enoque. Nós lemos em Verdade sobre os Anjos que Enoque representa os que ficarão sobre a terra e serão trasladados sem experimentarem a morte. Amém. Então Enoque é o representante desse último povo? Sim. O segundo homem que nós vamos estudar um pouquinho nessa manhã é Elias. Pois diz assim os testemunhos: os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Então Elias também nos representa, nós representamos também Elias. Se nós estudarmos outro tema, que é o terceiro Elias, fica ainda muito mais claro. E o último homem que nós vamos estudar nesta manhã se chama João Batista, pois também está escrito que era ele um representante dos que vivem nos últimos dias, a quem Deus tem confiado sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo. Enoque, Elias e João Batista são aqueles que representam o povo que vão estar de pé nessa última grande batalha. Então nós vamos começar por Enoque. Eu gostaria da participação dos irmãos agora. Um abra em Gênesis 5:24. Coloque-se de pé para ler. O segundo, Hebreus 11, verso 5. E o terceiro, Judas, versos 14 e 15. Quem for achando, pode se colocando de pé e lendo. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Obrigado, irmão. Só um minutinho, irmão. Só um minutinho. Gênesis 5:24 nos ensina que Enoque andou com Deus, e por ele ter andado com Deus, ele foi feito o que com ele? Foi trasladado. Eu pergunto para os irmãos, o que os irmãos entendem quando a Bíblia nos fala que Enoque andou com Deus? O que nós entendemos disso?
diretamente. Andava com ele na sua mente? Andava com ele na sua mente, só que eu quero uma coisa mais específica. Eu vou dar uma pista. Isaías fala que o pecado causa separação entre Deus e o homem. Pode alguém andar com Deus acariciando o pecado? Não. Por quê? Porque o pecado faz o quê? Então, quando a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e foi transladado, significa o quê? Ele era perfeito. Que ele alcançou a perfeição de caráter. Claro isso está? Amém? Amém. Hebreus 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de agradara a Deus. No primeiro verso nós vimos que Enoque alcançou o caráter de Deus, o caráter de Cristo, com perfeição. Por isso a Bíblia relata que ele andou com Deus e foi transladado. Em Hebreus 11, verso 5 nos dá uma outra característica de Enoque. Ele alcançou o quê? Testemunho. Irmãos, quando a Bíblia fala que você alcançou o testemunho, é porque isso reflete quem? As pessoas que estão ao seu redor. Então, Enoque, ele teve a mente de Cristo e ele alcançou o testemunho, ou seja, ele glorificou a Deus em sua vida perante as pessoas que estão ao seu redor. Essa também é uma das nossas missões. Nós devemos não só buscar o caráter de Cristo, mas o que isso vai ocasionar? Isso vai ocasionar que as pessoas que estão ao nosso redor olharão para nós. Eu não consigo achar nele defeito. Lembra de Daniel? O que os inimigos de Daniel estavam fazendo com ele? Tentando buscar o quê? Algum defeito. E não era só perante as leis exteriores, era na lei de Deus. A Bíblia nos ensina. Essa também é uma característica do povo de Deus nos últimos dias. Judas 14, 15. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses dois versos de Judas são maravilhosos. Nós podemos tirar muitas coisas daí. Mas nós vemos que Enoque profetizou. Está escrito assim? Profetizou o quê? O que ele viu? O que Deus mostrou para ele? A segunda vinda de Cristo. É ou não é que está escrito aí? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui também. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus. Está retratando o que aqui? A vinda de Cristo. Se vocês lerem aqui o contexto todo, vocês vão ver que ali Deus mostrou para Enoque que ele estaria fazendo um juízo contra. O que está escrito aí? Contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram. Nós estamos vivendo em que tempo hoje? Tempo do juízo, que está breve o quê? O aparecimento do nosso Senhor nos ares. Então Enoque, ele teve uma visão. Deus mostrou para ele o que estaria acontecendo nos últimos dias. É muito interessante nós entendermos isso, porque nós vamos harmonizar esses três textos com o espírito de profecia. Em relação ao primeiro texto, que foi de Gênesis 5, nós lemos aqui: o Senhor amava Enoque porque ele firmemente o seguia, aborrecendo a iniquidade, e fervorosamente buscava conhecimento celestial para fazer com perfeição a sua vontade. Queremos realmente fazer parte do povo de Deus nesses últimos dias? Então devemos buscar fervorosamente o conhecimento celestial. Para quê? Para que nós possamos fazer com perfeição a vontade de Deus. Em relação a Hebreus 11, verso 5, nós vamos compará-lo com esse texto aqui. Enoque representa os que ficarão sobre a terra e serão trasladados sem experimentarem a morte. Representa o grupo que deverá viver entre os perigos dos últimos dias,
aqueles que serão rodeados de toda corrupção, vileza, pecado e iniquidade, mas ainda assim se manterão o quê? Imaculados. Podemos proceder como Enoque. Nós vimos ontem que Cristo vai vir buscar a sua igreja. Efésios, capítulo 5, verso 27. Assim mesmo, Paulo diz, igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula e irrepreensível. E aqui nós vemos, por comparação, que Enoque representa esse povo que vai estar em conformidade perfeita e alcançando testemunho perante todas as pessoas de que de fato eles refletem o caráter de Deus e guardam a sua lei. Mesmo diante de toda a corrupção que nós estamos vendo, vivemos em meio à corrupção terrível e mesmo assim os testemunhos e a Bíblia nos diz que nós podemos proceder como Enoque. Queridos, é muito importante nós termos essa ciência de que podemos alcançar. Porque as organizações hoje eles pregam totalmente ao contrário. Por quê? Porque quando o ser humano pensa que não pode alcançar, ele não alcança. Então, quando a Bíblia nos afirma que nós podemos ser como Enoque, alcançar testemunho, nós devemos primeiramente ter a certeza, nós podemos alcançar. Aí então nós vamos trabalhar unanimemente com Cristo, sermos um com Cristo, para que Ele transforme essa natureza e tire a corrupção do nosso coração. É importante isso, nós termos essa ciência. E nós vamos ver que Deus, conforme Judas falou, Judas 14:15, que Deus mostrou o que estaria acontecendo nos últimos dias. Nós lemos em Patriarcas e Profetas. Viu também o estado corrupto do mundo no tempo em que Cristo aparecesse pela segunda vez. Ou seja, que haveria uma geração jactanciosa, presumida, voluntariosa e negando o que, irmãos? Venham comigo. Negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo, pisando a lei e desprezando a obra expiatória. Nós vemos aqui um retrato do povo de Deus, que se diz povo de Deus hoje nas organizações. Eles, com doutrinas espúrias, negam o único Deus, soberano de todo o universo, o Pai, e automaticamente também negam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles negam completamente a obra expiatória, como o irmão aqui mostrou ontem, no santuário celestial. Então nós vemos aqui que Deus mostrou tudo isso para Enoque. E assim também nós, como representantes de Enoque, vamos estar fazendo um clamor e mostrando ao povo de Deus os seus pecados, tocando a trombeta e dando o sonido certo. Para isso Deus tem levantado o seu povo nesses últimos momentos. Amém. Então Enoque realmente é um representante do povo, do último povo. Vamos olhar um pouco agora para Elias. Elias, 3 textos. 1 Reis 18, versos 21 e 22. Outro abre em 1 Reis 19, 9 e 10. E outro é em 2 Reis 2, verso 11. Primeiro texto, 1 Reis 18, 21 e 22. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Como nós vimos, Elias é um representante também do último povo. O que nós estamos vendo na história de Elias? Nós estamos vendo uma batalha espiritual em relação ao quê? A que tema? Adoração. A adoração, a divindade. Algo semelhante com o que está acontecendo hoje? Nós vemos o Deus verdadeiro, o Deus vivo, batalhando contra Baal no tempo de Elias. Uma guerra
dentro do povo de Israel. Elias não estava batalhando contra um povo fora de Israel. Quem estava apostatado era Israel. E então Elias é chamado para vir trazer o povo novamente à verdadeira adoração. Algo semelhante, irmãos, hoje. Percebem como Elias é um representante do último povo que vai viver sobre essa terra? Percebe que as mesmas coisas que aconteceram lá, nós podemos entender o que está acontecendo hoje? Interessante também é que os profetas de Baal ficaram desde de manhã até meio-dia clamando em altas vozes. O que nós estamos vendo hoje acontecer no mundo religioso? Igrejas protestantes gritando na maior altura, naquele escândalo, né? Como Exatamente. profeta de Baal, porque Deus não precisa de gritos para poder ouvir seus O olhos. pentecostalismo, irmão Daniel, está entrando em todas as denominações, inclusive na IASD, nas organizações. O pentecostalismo hoje, através da música, da bateria, enfim, é visto claramente hoje em todas as organizações. Outro detalhe no verso 22 é que Elias se dirige ao povo e fala bem assim: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Nós vemos aqui um contraste de números. Algum de vocês já passou alguma vez pela situação que eu já passei, de estar conversando com algum irmão, com alguém das organizações, e eles dirão para vocês acham que esse povinho aí, essa meia dúzia, né, irmão, vai conseguir pregar o evangelho eterno a todas as línguas, nações, povos? Olha a quantidade de que nós temos hoje. O que eles estão fazendo? Se baseando em números. Se baseando em números. Elias tinha um sentimento de ser pouco, e estar sozinho. Às vezes nós passamos por isso também. Vocês já tiveram semelhantes sentimentos? Somos poucos. Nós vamos perceber que Deus não depende de números para cumprir a sua obra. Amém. Ele pode livrar tanto com poucos quanto com muitos. Josué, capítulo 1 diz isso. Isaías 60, verso 1 diz que um agarrado no braço do Senhor pode perseguir a 1000. Nós precisamos entender isso. 1 Reis 19, 9 e 10. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. O que os filhos de Israel fizeram? Conforme diz aqui o texto, Vamos fugir. Elias ele estava na caverna ali, se sentindo só. Deus pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? E ele responde: o teu povo, eles deixaram a aliança, eles derrubaram os altares de adoração. Altares é um símbolo de adoração, irmãos. Mataram os profetas à espada. Queridos, nós estamos vendo hoje uma negação dos testemunhos no meio dos que se dizem povo de Deus. Estão matando o profeta. Preste atenção nisso, queridos. Elias é um tipo do povo de Deus que vive nos últimos dias. Amém. E mais uma vez ele fala: e só eu fiquei contra uma multidão. Mas a gente sabe que na história Deus vai mostrar para ele que ainda 7.000 não dobraram. Apesar de ele não estar enxergando claramente isso, mas Deus fala: Elias, vai e fala, porque eu tenho ainda lá dentro o meu povo. Tem 7.000 lá dentro ainda que não dobraram os joelhos a Baal. Queridos, em algum momento eu e você estávamos lá dentro desses 7.000. Vocês sabiam disso? Por que eu digo isso? Por exemplo, eu vou dar o meu caso. Em 2006 eu comecei a despertar para essa mensagem, mas ela já vinha sendo pregada.
por outras pessoas. Antes. Ou seja, em algum momento eu fazia parte dos 7.000 que ainda não tinham dobrado o seu joelho a Baal. Isso é muito importante nós entendermos, queridos. Por quê? Porque nós temos a missão de falar, de tocar a trombeta. Para quê? Para que esses despertem. 2 Reis, capítulo 2, verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Nós vemos aí então que a consequência da fidelidade de Elias foi o quê? A transladação. Ele foi de fato premiado e não passou pela morte. É interessante nós lembrarmos do conflito também no Monte Carmelo. Nós vemos no Monte Carmelo o que está acontecendo hoje. Atentem para isso. Os profetas de Baal, eles estavam clamando. Qual foi o desafio no Monte Carmelo? O Deus mais poderoso faria descer o que sobre o monte? Fogo. Todos sabem que o fogo é um simbolismo também de quê? Do poder de Deus, do Espírito Santo. Hoje, nós estamos num conflito da verdadeira adoração. Nós estamos esperando o verdadeiro derramamento do Espírito. Mas, ao mesmo tempo, é pregado nas organizações que também lá vai descer o quê? Fogo. Fogo também. Percebem um conflito no Monte Carmelo? Todos estão esperando pela chuva serôdia. Como? Exatamente. Todos estão esperando. Qual é o Deus verdadeiro que vai derramar o seu Espírito? Que vai derramar o fogo? Entendem isso? É a mesma batalha que nós estamos passando hoje. Nós estamos orando pelo derramamento do Espírito, mas é também pregado lá que a chuva serôdia vai cair lá e o joio vai sair da organização. É importante nós nos atentarmos para esses detalhes, queridos, porque isso de uma forma diferente mostra, exatamente reflete o que estamos vivendo hoje e nos firma mais na fé. Nos dá segurança de que tudo está escrito, como diz Salomão, não há nada de novo. Deus havia enviado mensageiros a Israel com apelos para que retornasse à sua fidelidade. Tivessem eles aceito esses apelos, houvessem retornado de Baal para o Deus vivo, e a mensagem de juízo de Elias jamais teria sido dada. Entendem isso? Nós estamos hoje fazendo um clamor para que o povo de Deus que está em apostasia retorne dessa falsa adoração para a verdadeira adoração. É a mesma coisa. Tudo está escrito para o nosso ensino. Tudo está escrito para que nós sejamos firmados onde nós estamos. Tudo é um reflexo do passado. Em plena luz do dia, cercado por milhares, homens de guerra, profetas de Baal e o rei de Israel, permanece o indefeso Elias, aparentemente sozinho, mas não em verdade. Os mais poderosos exércitos do céu o circundam. Anjos excelentes em força vieram do céu para proteger o fiel e justo profeta. Não importa onde você se reúne, o número de pessoas que está ali, não importa a quantidade, o que importa é a verdade, a verdadeira adoração. Se de repente alguém aqui tem que se reunir em casa, sozinho com a sua família, entenda que você não está só. Deus envia anjos para prestar esse culto de adoração, para te proteger. Porque Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. A mesma coisa acontece conosco hoje. Assim foi o sentimento de Elias. Nós vimos ontem que em 1 Coríntios 10, verso 11, leio, vamos abrir para nós recapitularmos esse texto, é bom que nós gravemos. 1 Coríntios 10, verso 11.
Diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós vimos que tudo que está escrito, todas as mensagens, todos os ensinamentos do passado foram deixados principalmente para aqueles que vivem no fim dos séculos. Nós vamos ler aqui agora uma série de textos dos testemunhos que Deus, através da sua mensageira, alertou o povo adventista do que iria acontecer no futuro quando o povo não tivesse mais profeta vivo. Observem isso. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derribando as barreiras que os separam do mundo. O antigo Israel foi enredado no pecado quando se aventurou à associação proibida com os gentios. De modo semelhante, se transvia o Israel moderno. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Sem a graça de Cristo, as formas exteriores da religião eram destituídas de valor para o antigo Israel. Elas são o mesmo para o Israel moderno. Percebem, queridos? Vários e vários textos de alerta ao povo de Deus, Deus deixou através da sua mensageira. O pecado do antigo Israel foi desconsiderar a expressa vontade de Deus e seguir o seu próprio caminho, seguindo os ditames do coração não santificado. O moderno Israel está depressa, ela escreveu, seguindo-lhe os passos, e o desprazer do Senhor seguramente repousa sobre ele. A incredulidade e os pecados do antigo Israel foram apresentados perante mim, e vi que erros e iniquidades semelhantes existem entre o moderno Israel. A pena da expiração registrou os seus crimes para o benefício daqueles que vivem nestes últimos dias, para que possam evitar o mau exemplo. Um Deus que odeia o pecado chama os que professam guardar sua lei a desviar-se de toda iniquidade. A negligência em arrepender-se e obedecer a palavra de Deus trará consequências tão sérias ao povo de Deus hoje, como se deu com o mesmo pecado em relação ao quê? Ao antigo Israel. Tudo está escrito para o nosso aviso, para todos aqueles que professam crer na última mensagem que tem de ser dada ao mundo. Que são as 3 mensagens angélicas. Foi-me apontado o antigo Israel. Apenas 2 dos adultos, dentre o vasto exército que deixou o Egito, entraram em Canaã. Seus cadáveres ficaram espalhados no deserto por causa de suas transgressões. O Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. O Israel moderno, Ellen White escreveu, alertando o povo de Deus, nós e todos. O Israel moderno está em maior perigo do que o Israel antigo.
de ser levado à idolatria. E o que nós estamos presenciando hoje, irmãos? No meio daqueles que se dizem e professam o povo de Deus. Idolatria. O que é idolatria na Bíblia? É falsa adoração. É adorar imagens. Nós vemos isso em todas as organizações. Ele escreveu sobre a falsa idolatria que principalmente o primeiro e o segundo mandamentos pronunciados por Jeová são preceitos contra a idolatria. E o primeiro mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Singular. Soberania do Pai. E hoje nós vemos todas as denominações transgredindo o primeiro mandamento. Eu coloquei esse texto aqui para afirmarmos, mais uma vez, nós percebermos a importância dos fundamentos que Deus estabeleceu. Eu vou fechar o estudo sobre Elias com esse texto. Pois Elias guerreou contra um Israel apostatado. E apostasia significa quebra de aliança. Nós vimos que os princípios fundamentais foi uma aliança inquestionável dado por Deus ao seu povo, para que nós de fato possamos ser também diferentes. Queridos, é muito importante nós entendermos isso. E por que eu bato muito nessa tecla? Porque o que é o vinho de Babilônia? Doutrinas falsas. E o que são os princípios fundamentais? Hã? Sim, mas o que são os princípios fundamentais? 28 princípios. São as doutrinas verdadeiras estabelecidas pelo homem? Não. Estabelecidas por Deus. Então eu desejo que todos nesse congresso tenham a ciência de que nós não estamos à mercê de revelação de homem. Eu quero que vocês sempre se lembrem disso. Porque é isso que faz uma separação clara entre as doutrinas de Satanás e as doutrinas estabelecidas por Deus. Declarou o Senhor que a história do passado se repetirá ao começarmos a obra finalizadora. Cada verdade por ele dada para esses últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada coluna que ele ergueu deve ser fortalecida. Não podemos agora descer dos fundamentos que quem estabeleceu? Deus. Que Deus estabeleceu. Preste atenção, queridos. Todas as separações que ocorrem no meio do nosso povo é porque as pessoas descem dos fundamentos que Deus estabeleceu. É por isso que ocorrem divisões no nosso meio. Quando vocês entenderem isso e colocarem isso na medula do cérebro e ensinarem para vocês mesmos, ensinarem para todos que se achegam aos nossos grupos, as divisões serão menores. Eu não digo que vão parar, porque o inimigo não para de trabalhar. Mas o crescimento e a obra vai avançar como nunca, porque Deus estabeleceu fundamentos, não foi o homem. E tem muitos querendo introduzir fundamentos a esses que Deus estabeleceu. Se fosse para se introduzir mais algum fundamento, Deus teria feito pelo profeta. Não podemos agora entrar para qualquer organização nova, pois isso significa apostatar da verdade. Por que hoje acontece esse grande engano de muitas pessoas estarem nesta organização apostatada? Porque as pessoas não entendem que formar uma nova organização é mudar doutrina. Eu tenho um estudo só sobre isso. Que quando Ellen White advertiu que Satanás estava com um plano, o inimigo de Deus estava com um plano de mudar os princípios fundamentais, e com isso ela fala, o que acarretaria isso? A formação de uma nova organização. Não, queridos, a organização é a ligação das doutrinas que Deus deu ao seu povo. Isso é uma organização. Por isso nós precisamos ser organizados. Nós precisamos voltar para a organização que Deus estabeleceu.
Porque criar novas doutrinas como fundamentos e causar divisões quanto a isso, como aconteceu com a organização atual aí da IASD, em relação à Trindade, tantas doutrinas que nós sabemos que está errada, eles criaram uma nova organização, só que mantém o mesmo nome. Isso é o pior engano. Entendeu a estratégia? Mantém o mesmo nome. E aí, os nossos queridos, amados irmãos, que estão lá defendendo a organização, eles não estão defendendo a organização que Deus criou, mas é uma contrafação. Em algum momento, o inimigo semeou o joio, trocou a organização, manteve o mesmo nome e as pessoas acham que estão defendendo a igreja adventista fundada por Deus. Não estão, queridos. Em 1893, eu vou contar um caso rápido, surgiu alguns homens dizendo que a igreja adventista era Babilônia. Em 1893. E aí irmão White deixou várias cartas, vários escritos dizendo que a igreja não é Babilônia. A igreja adventista do sétimo dia não é Babilônia. O que torna uma igreja Babilônia? Falsas doutrinas. E a igreja tinha doutrinas puras, estabelecidas por Deus. Aquela era a organização verdadeira. Quando muda-se as doutrinas, mudou-se a organização, mudou-se a religião. Queridos, quando, infelizmente, nossos amados irmãos, que ainda não enxergaram isso, defendem essa organização atual, eles estão fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas fizeram em 1893, chamando aquela organização de Babilônia. Vocês conseguem enxergar isso, irmãos? Peguem os princípios fundamentais hoje, e qualquer pessoa que estiver assistindo essa mensagem, pegue os princípios fundamentais que Deus estabeleceu, chegue para o seu pastor e fale assim: olha, eu creio nesses princípios, como eu fiz. Eu não creio nesses princípios que estão atuais agora, essas doutrinas atuais não. Eu creio nessas que Deus estabeleceu. Eles excluem você. Você está errado. O que eles estão fazendo? Fazendo a mesma coisa que foi feita em 1893. Chamando aquela organização, aquela igreja lá de Babilônia. O engano é terrível, irmãos. Tem pessoas que estavam no nosso meio, que agora estão lá. Vocês sabem quem eu estou citando? Não é um só. Pessoas que botaram seus rostos em vídeos, que estavam no nosso meio, e agora estão nessa organização, e falam: não, a igreja aqui não é Babilônia. Lá. Que engano, queridos. Que engano. Mas por que isso? Por que as pessoas fazem isso? Alguns que estavam no nosso meio fazem isso. Porque não entenderam o valor dos princípios fundamentais estabelecidos por Deus. Vocês conseguem enxergar o que eu estou tentando lutar aqui para vocês defenderem junto comigo? A importância disso, queridos. Mostrar justamente que nós estamos nas verdadeiras doutrinas estabelecidas por Deus. E esta igreja adventista do sétimo dia aqui não é Babilônia. Leitores superficiais. Leitores superficiais, irmãos. Muito bem. Não podemos descer dos fundamentos que Deus estabeleceu, pois isso significa apostasia da verdade. Isso significa formar uma nova organização. E aí você sai da organização que Deus fundou. Quando nós estivermos unidos nos mesmos princípios, nós seremos organizados. Porque nós estaremos falando uma mesma linguagem. Aí quando se cumpre aquela profecia da carta de igreja de Filadélfia, Jesus fala assim, ó, e eu farei aos da sinagoga de Satanás. Porque eles dizem que Deus e não são, mas mentem. Ou seja, eles mentem ao dizer que são adventistas, quando na realidade eles estão fora dos princípios que os fazem verdadeiramente adventistas. Exatamente. Judeu. Exatamente. Falsos judeus. Tem uma visão da irmã sobre isso, mas não vai comentar agora. Isso é fenomenal. Bom, então Elias ele foi chamado para reprovar a falsa adoração no meio do povo de Israel. Ele teve um sentimento de solidão. Ele alcançou total santidade e foi transladado. Nós vamos olhar agora para João Batista. Mateus capítulo 3. Irmão Wagner, eu possuo lá em casa os princípios fundamentais
imprimido Uhum. e tenho eles já em e-mail. Então eu Quem disponibilizo para quiser quem conhecer, quiser, quem não conhece ainda, eu posso enviar por e-mail. eu tenho eles aqui. Quem tiver pendrive, eu passo para vocês. É importantíssimo, queridos. Se vocês ainda não se atentaram para isso, Né, original, esse fundamental. Então, chama Yearbook. yearbooks, foram registrados os yearbooks. Como muitos no nosso Todo ano sabem, eles confirmavam a doutrina, todo ano, lançava o livrinho. É importantíssimo isso, irmãos. Vocês lerem os 28, coincidentemente são 28. Tá? Leiam, estudem e vejam como Deus cuidou do seu povo. Ele não nos deixa beber o vinho de Babilônia. Então quem quiser, eu só me procurar depois. No capítulo 3 de Mateus, ele descreve as pregações de João, a vida de João. E eu vou pegar alguns trechos importantes e eu quero que os irmãos acompanhem comigo. O verso 2, vamos ler do verso 1 ao verso 4, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no meio da sinagoga dos judeus. É isso que está escrito aí? Ele pregava onde? Fora das sinagogas, né? No deserto. Interessante isso. As pessoas tinham que ir lá. Exatamente, as pessoas tinham que ir lá para ouvir, né? O verso 2 diz assim, dizendo, eles diziam o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles estavam dizendo isso para quem, queridos? Para o povo. Porque, verso 3, porque este é anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 4, e este João, preste atenção agora, e este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e em torno de seus lombos, e alimentava-se de quê? Gafanhoto e de mel silvestre. A gente sabe alguns estudos aqui, diz que esse gafanhoto não é alfarroba, né? Existe essa discussão. A mesma palavra, né? Mesma palavra usada, né? Mas o que nos interessa aqui é o princípio que a Bíblia nos mostra. João Batista, ele clamava no deserto, fora das sinagogas. Ele clamava, arrependei-vos. E esse arrependei-vos e preparai o caminho, endireitai as veredas, era porque a vinda do Senhor estava próxima. Alguma semelhança? Total semelhança. Só que o verso 4 nos dá um alerta. Na verdade, 2 alertas. As vestes de João eram diferentes. E a sua alimentação também. Amém. Queridos, atentem-se para a mensagem de saúde que Deus deu a esse povo. Amém. Atentem-se para a modéstia cristã que Deus deu a esse povo. Atente-se para o nosso vestuário. A mensagem de alimentação tem a função de preparar a nossa mente para entender as verdades e pregá-las. Preparar a nossa mente para de fato abandonar o pecado. A mensagem da modéstia cristã, dos vestimentos, tem a intuição da glorificação de Deus para que nós possamos alcançar testemunho. Entendem isso? São 2 mensagens que nós precisamos estar andando na linha que Deus mandou que andássemos. Tudo está revelado. Eu poderia trazer N textos para vocês aqui sobre vestuário. Não vou fazê-lo. Façam em casa. Estudem em casa, estudem nos grupos. Ensinem as pessoas que chegam a nós. Pois essas 2 mensagens limpam a nossa mente e fazem com que onde nós passemos, nós glorifiquemos a Deus sem precisar abrir a boca. Amém. Amém. Alcancemos testemunho. Isso é muito importante, queridos. Mateus capítulo 11. Diz assim, a partir do verso 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe,
és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide, anunciei a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. A lição que eu quero tirar dessa passagem da vida de João é que mesmo João tendo visto a glória de Deus em forma de pomba descer sobre o Filho de Deus, que foi um sinal para ele, e ter batizado Cristo e ter falado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele presenciou esses milagres para sinal para ele. Mesmo assim, quando João foi preso por denunciar o pecado de Israel, principalmente, a gente sabe do adultério que estava ocorrendo ali, ele por um certo momento ele ficou o quê? Com dúvidas. Querido, se em algum momento o sentimento de dúvida passa por você, não pense que isso é estranho. Nós somos seres humanos. Em algum momento eu já parei para pensar, Senhor, que batalha é essa? E muitas vezes eu tive que avaliar novamente o que nós estávamos crendo, os princípios, as verdades que defendemos. Por quê? Porque é tão duro você ver os irmãos que mais amamos não conseguirem enxergar coisas tão claras. E quando João Batista mandou os 2 discípulos ir a Jesus para perguntar se é ele mesmo que tinha que vir ou haveria de outro, Jesus, ele não respondeu diretamente, ele falou assim, conte para João o que está acontecendo. Queridos, olhem o que está acontecendo dentro da igreja, das organizações. Olha o que está acontecendo lá. Olha os sinais que estão ocorrendo. Olha o que nós estamos vendo aqui que está escrito. Basta nós abrirmos os nossos olhos para o que Deus tem nos mostrado e não tem como errar. Não há como errar. De fato, existe de fato uma apostasia em meio àqueles que se dizem povo de Deus. E nós precisamos clamar do deserto, mas não só clamar com os lábios, clamar com a nossa vida de consagração. Amém. Não existe autoclamor mais poderoso de que quando uma pessoa que aceita as verdades que temos pregado, ela é santificada por essas verdades. Nós vamos ver testemunhos hoje à noite. Hoje à noite foi separado para testemunhos, foi isso, Bruno? O Bruno me contou ontem rapidamente um testemunho que ele passou em relação a isso, com a sua esposa e sua família, não foi isso, Bruno? Hoje eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. A transformação que a mensagem trouxe à esposa dele fez com que a família amenizasse a perseguição que era. Entende isso? Muitos virão para o nosso meio, não só pelo que pregamos e denunciamos de doutrina falsa, mas por enxergar, nossa, essa mensagem está mudando a vida dessa pessoa. Entende isso, queridos? A importância de nós entendermos que o vestuário e a alimentação têm uma função muito forte em relação à pregação do Evangelho. Se atentem para isso, queridos. Se atentem para isso. Não foi concedido ao Batista fazer cair fogo do céu, ou ressuscitar um morto, como fizera Elias, ou empunhar a vara do poder de Moisés em nome de Deus. Foi enviado para anunciar o advento do Salvador e chamar o povo a preparar-se para a sua vinda. Tão fielmente cumpriu ele sua missão, que ao recordar o povo o que lhes ensinara a respeito de Jesus, podiam dizer, tudo quanto João disse deste era verdade. Um testemunho assim, todo discípulo de Cristo é chamado a dar de seu mestre. Amém. Entre todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a comunhão com Cristo em seus sofrimentos é o que traz maior peso de esperança e mais elevada honra. Nem Enoque, que foi trasladado ao céu, nem Elias, que subiu num carro de fogo,
foram maiores nem mais honrados do que João Batista, que pereceu sozinho num cárcere. A vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Queridos, os dois primeiros exemplos que nós tomamos aqui, que foi Enoque e Elias, eles foram transladados. O terceiro exemplo que nós estamos tomando aqui é João Batista. Ele não foi transladado, ele foi decapitado. Eu quero informar aos irmãos que nem todos que defendem essa mensagem estarão vivos para ser transladados sem passar pela morte. Muitos ainda terão que depor a sua vida em testemunho por causa dessa verdade. Os testemunhos, e a Bíblia nos diz que não houve homem nascido de mulher maior do que João Batista, que deu a sua vida. Estamos preparados para ser fiel até a morte? João Batista saiu no espírito e virtude de Elias, a fim de preparar o caminho do Senhor e fazer voltar o povo à sabedoria do justo. Era ele um representante dos que vivem nos últimos dias, a quem Deus tem confiado sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de ser preparado o caminho para a segunda vinda de Cristo. João era um reformador. João Batista abalou a nação por ocasião de seu aparecimento, na qualidade de arauto do Messias. O grande assunto da reforma deve ser agitado e despertado a mente do público. A temperança em tudo deve ser associada com a mensagem para converter o povo de Deus de sua idolatria, de sua glutonaria, de sua extravagância no vestir-se e em outras coisas. A negação própria, a humildade e a temperança requeridas dos justos, aos quais Deus guia e abençoa de modo especial, devem ser apresentadas ao povo em contraste com os hábitos extravagantes e destruidores da saúde daqueles que vivem nessa era degenerada. A negação própria, a humildade e a temperança, elas fazem com que a idolatria, a glutonaria e a extravagância no vestir sejam deixadas de lado. Porque se você não for humilde, se você não se negar, você não consegue andar nessas mensagens. João Batista devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e a necessidade da perfeita justiça de Deus. Esse mensageiro tem que ser santo. Precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus. A fim de cumprir sua missão, devia ter sã constituição física, bem como resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que regesse os apetites e paixões. Deveria ser por forma tal capaz de dominar suas faculdades, que pudesse estar entre os homens tão inabalável ante as circunstâncias ambientes, como as rochas e montanhas do deserto. João Batista via seu povo enganado, satisfeito consigo mesmo e adormecido em pecados. Anelava despertá-los para uma vida mais santa. A mensagem que Deus lhe dera destinava-se a acordá-los da letargia e fazê-los tremer por sua grande iniquidade. Tudo escrito para o nosso ensino, queridos. Tudo exemplificado para o último povo, para as nossas batalhas. Então nós vimos que João Batista pregava no deserto, fora dos templos. Vestia e comia diferente. Ele era um reformador. Foi o maior profeta de todos os tempos, mas ele não foi transladado. Ele foi martirizado. E para finalizar, nós vamos olhar para a guerra de Gideão. Abra a Bíblia lá em Juízes.
Gênesis capítulo 6. Nós vamos olhar rapidamente para essa guerra, essa batalha de Gideão. Nós vamos perceber que mesmo se dará hoje. No verso 11 do capítulo 6, mostra que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Finalzinho do verso 11. Gideão, filho de Joás, né, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Pergunto, lagar é lugar de malhar trigo? O que se malha no lagar? Uva. João estava malhando o trigo aonde era... Hã? Gideão, perdão, obrigado. Gideão estava malhando o trigo no lagar onde estava a uva. Por quê? Escondido. Gideão era um homem... Eu não vou dar tempo de contar toda a história, mas os irmãos lembram que os midianitas, eles vinham de tempo em tempo, faziam o quê com a alimentação de Israel? Levavam, roubavam tudo, destruíam tudo. E Gideão, como um homem inteligente, ele falou, vou malhar o que eu tenho de alimentação fora do lugar que eles estão achando que eu vou malhar. Vou preparar o alimento fora do lugar que eles entendem que é o lugar certo. Vocês conseguem entender isso? E aí, por isso, porque Gideão estava fazendo isso, malhando o trigo fora do lagar, no verso 12 diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Entendem isso, queridos? O Senhor é contigo, homem valoroso. E o verso 13 diz assim, mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Queridos, no verso, deixa eu lembrar aqui agora, Gideão, ele fala que ele é o menor da casa, no verso 15, isso mesmo, isso é na sequência, no finalzinho do verso, ele fala bem assim, ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Gideão tinha o mesmo sentimento de pequenez, de invalidez diante da missão que ele tinha. Porque o anjo falou assim, você vai livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. E quando ele olhava para o número dos midianitas, para ele era impossível. Quem lembra da história vai ver que Gideão ele chega a provar a Deus, para ver se Deus mesmo está com ele nessa batalha. Gideão ele faz uma convocação dos exércitos de Israel. Vou contar a história agora para a gente ganhar tempo. Por favor, Bruno, que horas agora? Porque senão eu fico falando aqui. Hoje está cedo. Ok, tem uma mensagem do Bruno. Mas Gideão ele faz uma convocação dos exércitos de Israel. E ele então, ao convocar o povo de Israel antes de ir para a batalha, ele faz uma prova. Lembra, né? Da lã, na porta. Uma hora ele pede para só a lã ficar molhada e em volta seco. E depois, uma contraprova, ele pede ao contrário, né? Tudo molhado e só a lã seca. Que Deus mostra para ele. E no verso 27 e 28, nós vamos ver uma semelhança também, que Gideão, ele faz uma reforma no meio do povo. Diz assim, então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado,
e o segundo boi oferecido no altar que for edificado. Então nós vemos aí uma guerra contra os altares de Baal, uma falsa adoração aonde? No meio do povo. Agora o interessante é nós lermos o verso 34. Diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E aí ele começa a fazer uma convocação, a partir do verso 34. Mas aí fala que o Espírito do Senhor se apossou de Gideão. Queridos, eu vou fazer uma comparação aqui com os gotejos da chuva serôdia. Lembrem que quando Cristo ele ascendeu ao céu, após a sua ressurreição, Maria foi tocá-lo. Não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. João capítulo 20. E então Jesus sobe ao Pai, recebe o poder, e logo em seguida, no mesmo dia, ele volta ao meio dos discípulos. Ele faz o quê? Ele assopra o Espírito. Eu pergunto, esse assoprar do Espírito que Cristo deu aos discípulos era o derramamento do Pentecostes? Não. Mas veio após. Mas era o quê? Era a preparação do caminho para receber o Pentecostes. É a chuva temporã hoje. É as gotas da chuva serôdia. Podemos considerar como as gotas da chuva serôdia hoje. Gideão aqui ele recebe o Espírito do Senhor, mas ele já está na maior batalha, na guerra? Ele não está ainda. Nós vamos ver. Ele está chamando o povo. Depois vocês leem em casa. A partir do verso 34 ele começa a convocar o povo. Ele começa a chamar o povo para a batalha. E aí quantos se apresentam? 32 mil se apresentam. 32 mil homens. E aí vem o desespero de Gideão. Porque Deus olha para os 32 mil, estão ouvindo a mensagem, estão atendendo ao chamado, e ele olha para os 32 mil, Gideão, é muito ainda. É muito, Gideão. Faz o seguinte, Gideão. Fala aqueles que estão preocupados com a família, os covardes, aqueles que estão preocupados com as outras coisas, fala com eles que podem voltar para casa, não tem problema não. E aí Gideão dá a mensagem que Deus mandou ao povo. E dos 32 mil, irmãos, 22 mil saem, vão embora. E para o desespero de Gideão, ele olha 10 mil. E ele olha para o acampamento dos midianitas. E ele olha para 10 mil. Eu acredito que ele ficou atemorizado. Mas Deus ia para Gideão, Gideão, é muito ainda. 10 mil é muito. Faz o seguinte, Gideão. Manda esses 10 mil descer naquele rio. Aqueles que abaixarem para beber água, lamber água, manda voltar para casa. Só fica com você os que trouxerem a água até a boca em posição de guarda. E aí Gideão manda o povo. E quando Gideão olha, 9.700 não estavam preparados. Só ficou 300. Queridos, existe um ensinamento profundo aqui para nós hoje, nós que estamos aqui hoje. Vocês estão achando muita gente para terminar a obra? Vocês estão achando poucos? É muita gente. Tem muitos em nosso meio que são covardes, que vão voltar para casa. E vão ficar só 10 mil corajosos. Mas não basta ter coragem de denunciar a doutrina falsa. Não basta só falar. 10 mil é muito. Porque quando vier o teste da preparação, só vai ficar 300, queridos. É por isso que nós, como mensageiros de Deus, devemos dar a mensagem de preparação. Não adianta só saber, como eu falei ontem, não adianta só saber que temos a verdade.
Nós precisamos viver a verdade. Amém. Se quisermos fazer parte dos 300. Se não quisermos, ser mandados para fora da guerra. Os primeiros abandonaram. Os segundos foram mandados embora. Entenderam isso? A primeira filtração só ficou os corajosos. Eu tenho coragem. Estou Alerta, estava em alerta, eles estão lá. Agora, a segunda filtração, Deus fala assim, ó, manda eles embora. Porque eles não estão preparados. A chuva serôdia só vai cair naqueles que estiverem com as armas que Gideão tinha. Olhem para as armas. Depois a gente volta nesse texto. Capítulo 7, versos 16. Diz assim: E então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, buzinas, algumas traduções trazem trombetas, e cântaros vazios, com tochas neles acesas. O que representa as trombetas? Vamos lembrar de textos bíblicos agora. Vamos lá para Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. O que essas pessoas estão fazendo? Isaías, capítulo 58. Diz assim, verso 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Esses homens preparados, eles estão anunciando à casa de Israel as suas transgressões e a sua apostasia. Amém? Amém. Mas não é só isso. Joel, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Diz assim o verso: Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. E no verso 15, diz assim: Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene. Tocai a trombeta em Sião, anuncie as transgressões, mas também toque a trombeta e santificai o jejum. Vocês entenderam? As duas partes. Toque a trombeta, fale, mas também santifique. Exatamente. Não adianta ficar só tocando a trombeta e anunciando o pecado, não. Tira o pecado de você. Amém. Amém. Vocês entendem que tudo se harmoniza que nós estamos falando? Agora, se o atalaia não toca a trombeta, o que acontece? Ezequiel 33 fala. Condenação, né? O sangue é cobrado. Tocou a trombeta, os vasos vazios, simples. O que são vasos? Quem são os vasos? Somos nós. Vazios de quê, queridos? Do eu, do pecado, de tudo, toda a imundícia, de toda a concupiscência, toda a corrupção. Vasos vazios. E o último sinal, a tocha acesa dentro do vaso. Ezequiel 36, 27. Porém o meu espírito dentro de vós. Amém. A natureza divina de Cristo em nós, o Espírito de Cristo em nós, a mente de Cristo em nós. Isso é preparação. Isso é preparação, irmãos. E aí, Gideão, ele vai para a sua batalha. E essa guerra é uma guerra especial. Nessa batalha não haveria nenhum soldado morto. Essa guerra é uma guerra de fé. Queridos, esses 300 representam o povo que vai passar pelo período das pragas
sem intercessor e não haverá mais morte. Quando fecha a porta da graça, cumpre-se Apocalipse 22:11, que diz que o santo vai ser mais santo ainda e o injusto vai ser mais injusto ainda. Dali para frente, queridos, quando Cristo depõe as suas vestes sacerdotais e veste a vestimenta de rei, não há mais morte. Essa é a batalha que Deus chama a nós, nos chama a cumprir, a batalhar. Para fechar, eu quero ler esse texto. O caráter muitas vezes é provado pelos meios mais simples. Aqueles que em tempo de perigo estavam preocupados com suprir suas necessidades não eram os homens em quem se poderia confiar em uma emergência. O Senhor não tem lugar em sua obra para os indolentes e condescendentes consigo mesmos. Os homens de sua escolha foram os poucos que não permitiram que suas necessidades os detivessem no desempenho do dever. Os 300 homens escolhidos não somente possuíam coragem e domínio próprio, mas eram homens de fé. Não se haviam contaminado com a idolatria. Deus os poderia dirigir e por meio deles operar o livramento para Israel. Amém. Queridos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Nós temos promessas grandiosas, promessas gigantescas de vitória, para que nós possamos fazer parte desses homens e mulheres valorosas que estarão refletindo o caráter de Cristo. Eu vou ler esse texto e nós vamos então finalizar. Romanos 8, verso 36 ao 39. Que essas promessas, querido, que nós vamos ler aqui, fiquem de fato entronizadas no seu coração. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus eterno nos abençoe nessa manhã. De fato, queridos, esse congresso seja um separador, um divisor de águas na nossa vida espiritual. Como eu disse ontem, nós precisamos cansar de brincar e ser cristãos. Nós precisamos parar de brincar de orar. Nós precisamos jejuar mais. Para quê, queridos? Para que nós não venhamos a ser condenados por aquilo que cremos. Que Deus abençoe a todos assim. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos,